Entrando, tá bom? Bom dia mais uma vez, pessoal. Muito obrigada pela participação do nosso webinar de textura. E a ideia é a gente bater um papo hoje sobre a análise de textura, que é algo que a gente todos os dias faz, né? Analisar a textura dos alimentos e como que a gente transforma isso em números, né? Ou quantifica essas sensações, tá? Eu me chamo Ana Maria Caldo Tunzar, sou gerente de aplicações aqui na Brasec. Estou há 24 anos, né, tentando auxiliar vocês ou auxiliando os clientes a ter ou entender melhor os seus produtos. Deixa eu só pegar o pointer aqui, que talvez eu precise dele. Achei. Muito bem. Bom, para quem, né, já conhece, mas reforçando, a Brasec tá aí, né, a equipe Brasec, quem faz a diferença todos os dias. Nós estamos há 39 anos no mercado brasileiro, atendendo os clientes com instrumentação analítica para parâmetros físico-químicos. Então, além da análise de textura, que a gente vai falar aqui hoje, análise de viscosidade, análise de cor, análise de espessura, tensão superficial, potencial zeta, são alguns dos parâmetros que a gente trabalha aí fornecendo soluções para os clientes. Com relação à análise de textura, a Brasec representa a Metec Brookfield há mais de 36 anos aqui no Brasil. E a gente atua tanto na parte de vendas, né, como suporte técnico, aplicações e treinamentos. Se você não sabia disso, pode contar conosco para te apoiar, tá bom? Bom, e hoje a gente vai falar então de uma coisa gostosa. Eu, particularmente, acho que depois desse nosso webinar, a gente vai sair daqui com fome, né? Com vontade de entender melhor as nossas aplicações, entender melhor os nossos produtos, mas a gente vai sair com fome. Por quê? É um tanto de alimento, né? E o que que a gente, né? Se a gente olha esses alimentos que estão aí na tela com vocês, né? Os derivados lácteos, os queijos, e aí a gente pensa, existem diferentes tipos de queijos, os iogurtes, os petit suisses, ou os snacks, as bolachas, os biscoitos, os produtos carnes, e hoje existe uma grande tendência, né, de substituição da proteína animal por proteínas vegetais, os pães, ixi, que infinidade de tipos de pães a gente tem, não só no Brasil, mas fora daqui também, né? Os tipos de molhos, e aí até estendendo, né? Não só os que a gente usa no dia a dia, mas os que entram, né? E se a gente pensar em géis, os que entram como matéria-prima na produção, não só de molhos, mas dos queijos, dos iogurtes, de produtos carnes, como presuntos, apresentados, enfim, e os chocolates, né? E o que quando a gente fala, né? Ah, meu produto é crocante, o meu produto está mais crocante ou menos crocante, ou está mais macio. O que significa isso para você, né? Para você que está aí me assistindo, né? Como que você hoje
quantifica o estar crocante ou o estar macio? É através de painéis sensoriais, e a gente vai falar também de painéis sensoriais, mas a gente vai falar também de análise instrumental. E aí essa relação, né? E um ponto importante, e grande maioria de vocês são da indústria. Como que eu vou garantir, se eu estou falando em crocância, que o produto que eu fiz hoje, daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, tenha a mesma crocância? Ou se ele ficar mais murcho ou menos crocante, que isso não seja percebido pelo nosso cliente. É importante, né? Porque nós, ao mesmo tempo que estamos aqui no controle da qualidade, no desenvolvimento de produtos, nós somos consumidores também. E quando a gente compra uma determinada marca, um determinado produto, a gente quer o quê? Que ele seja reprodutivo. A gente cria a expectativa de encontrar a mesma maciez, a mesma crocância, a mesma espalhabilidade, né? Que são todos termos que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Legal? E nesses produtos, o que, né? Eles têm diferentes formatos, têm diferentes fontes. O que que eles têm em comum? Análise de textura, né? Então, para todos esses produtos e muitos outros mais que não estão aqui na minha telinha, eu vou fazer análise de textura, não só eu como vocês, certo? Bom, mas e o que é textura, né? Vamos começar do começo. O que é análise de textura? Por definição, é um conjunto de propriedades. Mas que propriedades são essas? Aquelas que a gente sente, né? Através do olho, através da boca, através do ouvido, através das mãos, através do nariz. Quantas e quantas vezes que a gente não passa num restaurante e que a gente fala assim: ai, que cheiro delicioso! E isso já nos desperta a vontade de comer, né? Ou a gente olha, né, os pratos quando, sei lá, de repente a gente vai num restaurante e eles são chamativos, ou nossos japoneses, né? Quando a gente fala dos japoneses, eles são extremamente cuidadosos na montagem do prato. Por quê? É o primeiro contato que você tem com aquela informação, né? E aí tem o exemplo de uma batatinha, né? Ah, na hora que a gente vai comer a batatinha ou um biscoito, a gente morde. A gente vai sentir a crocância e ao mesmo tempo a gente vai ouvir. Então, olha lá o nosso ouvido também entrando nessa percepção da textura. Porque se a gente morder a batatinha e ela fizer aquele nheque, o que que a gente vai fazer? Tá murcho. Às vezes a gente nem comeu, nem mastigou, né? Mas a gente já criou uma percepção relacionada aí a aquele produto que a gente está ingerindo. Tá certo? Estou falando a verdade? Faz sentido? Né? Bom, se a gente faz análise de textura, e aí? Ah, lá no passado, como era feita essa análise de textura? Existiam equipamentos que medissem essas sensações, que quantificassem essas sensações? Em princípio, não. E até hoje existem os chamados painéis sensoriais. Para que servem os painéis? E são muitas vezes usados no desenvolvimento de produtos. Ah, alguém do marketing ou alguém da pesquisa e desenvolvimento, eu quero criar um produto X, ou, puxa, eu quero desenvolver um hambúrguer com proteína vegetal. E hoje a gente tem essa pegada muito forte, né, dos substitutos de proteínas animais. Mas será que eu quero, ou de alguma forma a gente vai comparar o que é o hambúrguer proteína animal e o hambúrguer proteína vegetal, né? Muitas vezes a gente quer isso. E aí o que que eu vou fazer no meu painel sensorial? Eu vou, de repente, colocar a amostra dos dois. E se eu tenho, eh, vamos supor, eu, Ana Maria, sou carnívora. E se eu fosse comer um hambúrguer vegetal, né, de proteína vegetal?
eu não esperaria que ele fosse igual, né? E hoje no mercado existem muitos que são muito idênticos, né? Por quê? Existe esse desenvolvimento, não só através do painel sensorial, mas através da análise instrumental. Só que o que acontece com os painéis sensoriais? Eles são subjetivos, são pessoas que têm, sei lá, sentimentos ou históricos diferentes que vão avaliar. Ah, Ana, mas existem painéis treinados. Perfeito. Mas esses painéis são com 3 pessoas, 5 pessoas? Não, eu preciso de um grande número de pessoas para fazerem avaliação. Eu me lembro uma vez que eu estive num cliente para fazer uma demonstração de um texturômetro da Brookfield, que ele virou para mim e falou assim: Nossa, se eu tivesse esse equipamento, eu economizaria 6 meses de pesquisa. Por quê? Porque ele tinha uma referência e ele estava fazendo um desenvolvimento, mudando formulação, e aí que entra, né? Mudando formulação, mas ele poderia, em vez de ficar na tentativa e no erro, através de painéis sensoriais, ou manda para o cliente, volta do cliente, ah, não, tá mais duro, tá mais macio, tá mais farelento, tá mais coeso, ele poderia ter ajustado internamente antes de mandar a matéria-prima dele para o cliente. Então, hoje, ainda hoje, os painéis sensoriais são muito válidos, por quê? Dependendo do meu mercado, né? Ah, eu quero desenvolver um produto para crianças. Não adianta nada ele ser lindo, maravilhoso, se eu não tiver aceitação, né? E, se eu quero desenvolver para as pessoas da melhor idade ou para adultos, né? Qual é o mercado que eu quero desenvolver? Então, eu tenho os painéis sensoriais, e aí a análise sensorial, assim como a análise de textura, como a gente viu no slide anterior, é uma análise multiparâmetro, certo? Mas que eu tenho essa subjetividade. E o que a gente, né, quando a gente vai no painel sensorial e vai fazer a análise, o que a gente vai falar? Ah, o meu produto, como já disse, está mais macio, está mais luz, e aí peguei até, deixei aqui até preparado, ó, né, uma maçãzinha e um mirtilo. Na hora que eu aperto os dois, eu falo para vocês, eu sinto que o mirtilo está mais macio do que a minha maçã. Mas se vocês virarem para mim como uma pegadinha e falar assim, mas está mais macio quanto, Ana? 10%? 20%? Quanto? Eu vou falar, não sei, né? E essa percepção também vai mudar de pessoa para pessoa. Se eu pegar ou pedir, né, para um velhinho, né, que já não tem tanta força, apertar, ele fala assim: Nossa, mas esse está muito duro. E esse daqui tá mais ou menos. Para uma criança ou para uma pessoa que vai lá na academia, faz crossfit, marombadinho, não, tá tranquilo, é suave, não tá dando tanta diferença. Mas os parâmetros que nós, humanos, vamos falar, são, tá farelento, tá arenoso, tem particulado, tá pegajoso, tá grudento, tá quebradiço, tá borrachento, borrachudo, tá embantumado. Teve uma época que eu era campeã brasileira de fazer bolo embantumado. Ele crescia, crescia, crescia. Eu falava assim, nossa, dessa vez vai ficar macio, fofinho. Quando via, pá, ele solava. E aí, qual é essa relação quando a gente fala em análise de textura? Coesividade, né? A maciez vai ser força, porque o equipamento, ele vai medir a sensação? Não, ele vai quantificar informações. Então, eu tenho, né, a minha, por exemplo, maçã, ou aqui como no nosso exemplo, a carne, e na hora que eu mordo, né? E se a gente pensar, lá no nosso churrasco, se eu tô e tem pessoas que gostam da carne mais bem passada, mais mal passada, isso impacta na maciez? Impacta na força de corte, na minha mordida ou mastigação? Com certeza, método de preparo, né? E se a minha carne é uma picanha
ou sei lá, uma fraldinha, ou um colchão mole, um colchão duro, eu tenho forças diferentes. Então, a ideia no medir instrumentalmente é eu tirar a subjetividade e, através de um instrumento, com muitas vezes, e aí vejam que aqui eu acabei trazendo duas pontas de prova, dois acessórios diferentes, que vão fazer o quê? Corte e cisalhamento. Existem tantos outros que vão se adequar de acordo com a necessidade ou a necessidade do cliente, ponto 1. E que tipo de teste eu quero fazer? E aí o que o equipamento vai? Através da medição de força, de tempo, de distância, ele vai quantificar. E vejam aí, ele me dá uma resposta, um valor. A força para eu cortar esta carne, X, qualquer que seja ela, neste exemplo ali, deu quase 1.900 gramas. Quase 2 quilos de força para eu cortar uma carne. Aí você fala assim, nossa, mas é muito. Ixi, existem outras que são maiores. E se a gente pensar no exemplo da carne? Ah, se é uma carne de peixe, se é uma carne de frango, né? Carne, enfim, ovino, bovino, elas têm resistências diferentes. E aí, através da análise instrumental, eu consigo quantificar e comparar. Desenvolvi um método, comparei os meus diferentes materiais. Faz sentido isso? Bom, se faz, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? E algumas aplicações. Como eu vou transformar essas sensações em números? E muito importante na análise de textura, primeiro, é eu conhecer o meu produto, eu saber o que eu quero com o meu produto. Vejam, meu primeiro exemplo, panificação. E eu tenho aqui um pãozinho francês, um pãozinho de leite, um pão de queijo, um pão de forma. O que eu posso avaliar? E aí, assim, trazendo aquelas sensações, está mais macio ou mais duro? Está mais crocante ou menos crocante? Faz sentido eu falar em crocância para um pão de forma? Não, porque ele é só miolo. Ele é só macio, vamos dizer assim. Ele tem uma casquinha, mas é muito discreta. Mas se a gente está falando no pão francês ou no italiano, nossa, ele tem uma casca dura. E ali, né, depende da formulação, depende do forno, existe do preparo, né? Vamos falar assim, existe uma série de pontos relacionados ao preparo e a minha formulação. Se eu mudar a minha matéria-prima, eu vou impactar na performance ou no que eu vou sentir lá no final, certo? E no pão, por exemplo, então, no francês, eu tenho aquela casquinha que é crocante, que ela é durinha, certo? E o miolo? Ah, o miolo eu vou falar de maciez. Se eu apertar, ele vai ser elástico no sentido de voltar. E aí, olha o pão de queijo. Ele é elástico. Dependendo, se eu fizer, né, assim, ele não volta. Mas, se eu estou fazendo uma simulação, um teste imitativo, como nessa espuminha, ele apertou, ele é elástico, ele voltou. E aí são produtos que eu mastigo. Quais as forças, né? Ou como que o meu produto vai se comportar quando eu morder, né, a minha amostra? E com isso eu consigo estudar o envelhecimento, vida de prateleira, certo? Nosso segundo exemplo, e aí aquelas sensações, elas são transformadas em parâmetros, parâmetros de interesse que vão depender do produto que eu estou avaliando, certo? Nosso segundo caso, a indústria de produtos lácteos. Outro universo. Por quê? Ah, eu quero fazer, né? Eu brinco com a equipe, né? Que o pessoal fala assim: ah, quero fazer análise de alimentos. Beleza. Que tipo? Ah, não, são lácteos. Beleza. Que tipo? Ah, são queijos. Ó, já estamos afunilando. Só que ainda assim, é um queijo mole ou é um queijo duro? É um queijo como o queijo brie, que tem uma casquinha e o miolo mole? É um queijo como o parmesão? É um queijo como o mussarela ou queijo prato? E se a gente pensar,
né? Ou imaginar que eu estou transformando sensações em números, eu estou falando de testes imitativos. Uma análise de um parmesão, eu quero avaliar a dureza, né? A firmeza, a dureza, enfim. É um número, né? Aí para um queijo como mussarela, esse mesmo número nas devidas proporções, e aí com o acessório, o dispositivo correto, eu vou falar em maciez. Por quê? De maneira geral, a gente não fala que uma mussarela é dura. Se eu estou avaliando, né? Eu sei que tem gente de Minas por aqui, né? Que trabalha bastante com leite, com derivados, não só de Minas, né? Tá? Mas se eu estou avaliando, por exemplo, aquele queijo tipo curado, meia cura, ou queijos da canastra, famosíssimos, o que acontece ao longo da vida de prateleira desses produtos? Eles vão ressecando ou secando, perdendo umidade e vão endurecendo de fora para dentro, não de dentro para fora, de dentro para fora. E eu consigo, então, com uma análise de textura, fazer essa correlação. Depois de X tempo, eu tinha uma resistência maior em até, sei lá, 1 centímetro de casca até dentro dele, a firmeza. Se a gente está falando numa mussarela, num queijo prato, quantas vezes a gente não quer cortar esse queijo, fatiar? Certo? E eu consigo relacionar com a análise de textura. Do mesmo jeito, mastigabilidade. Diferente de um requeijão, de um cream cheese, que a gente já tem algo que é mais mole, vamos dizer assim, lá pensando nas nossas sensações, mas que eu vou falar o que quando eu faço análise de textura? Consistência. Qual é a consistência do meu requeijão? E hoje no mercado existem diferentes tipos, né, de requeijão. E olhem essa bem aqui, né? Ele está formando um fio. Me respondam, todos os requeijões que, se vocês gostam, né, de requeijão, todos os requeijões, eles têm a mesma consistência e formação de fio? Não, eles são diferentes e eu consigo quantificar isso. Do mesmo jeito que eu falei em espalhabilidade, seja de um cream cheese, seja de um requeijão, seja de uma manteiga ou de uma margarina. E aí, se a gente comparar essas duas, manteiga e margarina, a margarina espalha muito mais fácil. Tá, quanto mais fácil? Vamos quantificar para entender. Legal? Posso trabalhar com carnes e proteínas e derivados? Ixi, já falei algumas vezes aqui nesse nosso webinar. Sim, e quem é o parâmetro de interesse? De maneira geral, primeiro ponto, força de corte, cisalhamento. Eu vou cortar a carne do meu churrasco, eu vou cortar quando eu mordo um hambúrguer ou um lanche. E aí vai vendo as sensações que a gente não tem, porque é o pão que tem uma determinada maciez, aí tem o tomate, aí tem o queijo, o hambúrguer, uma alface, enfim, né? E eu vou sentindo como pessoa diferentes sensações. E se eu tô falando de um empanado? Ele tem uma casquinha que eu quero que seja crocante, mas e o miolo, né? Ou a massa dentro dele? Eu quero ele macio. Então, eu consigo avaliar. E muitas vezes, um único produto pode ter mais de um tipo de análise de textura, né? Uma análise instrumental que represente aquele produto, certo? Próximo caso, snacks. E aí aqui eu acabei colocando juntinho ali, né, os biscoitos, as bolachas, inclusive recheadas. Os cookies, que tem muitas vezes gotas de chocolate, né? E quando nós mastigamos, né, isso tudo acaba se misturando, né? Porque aí a gente tem a saliva que vai ajudar na mastigação e na deglutição. E aí a gente fala em trabalho, em energia gasta para que a gente possa engolir aquele alimento. Mas se a gente está falando numa bolachinha, né? A gente vai fazer um teste que a gente chama de SNAP, que é
quebrar. Quantas vezes a gente não quebra a bolacha para comer? Ou a gente morde, e aí, bolachas tipo wafer. Ah, ele tem o recheinho, a bolachinha. Então eu vou sentindo camadas ou crocâncias diferentes. E eu posso relacionar também com fraturabilidade. Lá na análise de textura, o que me traz a fraturabilidade? A crocância. E lá no gráfico, eu tenho pequenos pontos que vão representar a fraturabilidade. Quanto mais pontos, antes de quebrar totalmente, mais crocante está o meu material. Resgatando um outro exemplo de uma aplicação em um cliente. Eu fui, há um tempo atrás, fazer análise de barra de cereais. Eu defini uma metodologia, padronizei a minha metodologia e eu fiz um teste. O cliente me trouxe uma amostra do tempo zero, ou seja, tinha acabado de produzir, e uma amostra que estava pertinho da validade. Os picos, né, antes de quebrar totalmente essa barra de cereais, se eu não me engano, foram 17 picos no tempo zero, ou seja, acabei de fazer, e apenas 7 a 10 picos perto do vencimento. O que significa isso? Tá menos crocante, tá mais murcho. O equipamento sentiu, eu quantifiquei e eu relacionei o que o meu consumidor vai perceber com aquilo da análise instrumental, ou com aquela informação da análise instrumental. Para a gente fechar os nossos casos, molhos e géis. E aí, quando a gente, né, quando eu estava montando essa apresentação aí para vocês, né, eu fiquei pensando assim, mas géis, né? Pensei, falei, puxa vida, quem na indústria de alimentos nunca ouviu falar da goma guar, da goma xantana, das gelatinas, que são incorporadas em muitas formulações e eu vou escolher o tipo de goma ou o tipo de gelatina de acordo com a característica que eu quero para o meu produto, certo? Se eu quero um produto mais elástico, se eu quero um produto que seja mais firme, né? Ou se a gente, vamos pensar, lembra? E eu falei de aplicações e de testes imitativos. Dependendo da viscosidade ou da consistência, muitas vezes, né? Muito mais consistência do que viscosidade, porque são semissólidos. Qual é a força que eu tenho que fazer no squeeze para tirar o produto de dentro da embalagem? E existem diferentes formatos ou bicos de aplicação. Quem trabalha, né, os bicos de confeiteiro, eles não têm características diferentes, então o meu produto tem que ter uma determinada consistência, uma força de extrusão, para quê? Para que eu consiga aplicá-los. Me veio agora, porque eu li ali gomosidade. Antes de virar pão de queijo, ele é uma massa. Eu não sei se vocês já fizeram isso, né, em casa na própria empresa, mas uma massa de pão de queijo, ela é gomosa e ela é grudenta. Se eu estou colocando ela num bico para fazer a extrusão, para virar a bolinha do pão de queijo, né, para ir pro forno, já pensou? Ele não pode grudar. Eu tenho que ter a extrusão, a minha massinha sair ali e eu formar, vamos dizer, aquela bolinha, certo? Por quê? Senão eu começo a ter perdas. Opa, perda é importantíssimo na indústria de alimentos, certo? E hoje, quero saber com vocês, como vocês fazem a análise de textura? Responde aí para mim no chat, por favor. Né? Vocês já fazem análise instrumental? Vocês fazem só os painéis sensoriais? Já pensaram em migrar da análise subjetiva, o painel sensorial, não migrar totalmente, mas ter o apoio da análise instrumental no desenvolvimento? Conta para mim. E como que a gente faz, né? Então, a Brasec trabalha com os equipamentos da Brookfield. Nosso equipamento é o CTX, é esse que está aqui logo atrás de mim.
E o que é importante quando eu vou fazer a análise de viscosidade? Daqui do meu slide, a gente tem 3 coisas que são importantes. Eu tenho o equipamento, porque é ele que vai processar, como o nosso cérebro. Ele que vai processar as informações e vai me trazer um número. Ele vai quantificar aquela informação. Eu tenho o que eu chamo pontas de prova, como essa daqui que é cônica, ou como essa que está aqui no meu instrumento, que seriam equivalentes ao nosso dedo. Ah, se eu quero avaliar a maciez ou a dureza, enfim, dessa maçã, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar. E vejam como é imitativo. Lá no supermercado, quando a gente vai escolher um tomate, uma maçã, qualquer que seja fruta ou legume, muitas vezes a gente não dá aquela apertadinha. Só que se eu apertar com o meu dedo indicador, com o meu dedo mínimo ou com a minha mão inteira, eu vou sentir diferente. Por isso que quando a gente trabalha com análise instrumental, o desenvolvimento de métodos é muito importante. Beleza. E quem está sentindo essa resistência ou essa força? Os analisadores de textura, CTX, eles têm células de cargas, que seriam equivalente a balanças, né? E essas balanças são, ou essas células de carga, são intercambiáveis. Eu posso trocá-las. Por quê? De repente, num dia, eu quero fazer. E essa semana ainda eu estava atendendo uma solicitação de um cliente que me falou assim: eu quero fazer análise de força gel. As referências de matérias-primas para análise de força gel, que é uma gelatina, de 50, 200 gramas de força, a partir de um método pré-estabelecido, tá? Só que o cliente me falou assim: mas eu quero fazer análise de queijo tipo parmesão também, por exemplo, né? Pensando em alguns extremos. Opa, o que será que o cliente quer fazer de análise de queijo parmesão? Provavelmente é um corte, porque vamos pensar no imitativo? Como que eu corto um parmesão? Não é como carne, a gente acaba tirando lascas, certo? Então, eu vou precisar de uma lâmina para cortar ou fazer esse teste imitativo no parmesão. Mas vamos supor que, né, é uma universidade, aí nas universidades a gente tem uma ampla aplicação, né? Pode surgir de tudo. Aí eu quero fazer análise de grão de soja ou grão de feijão sem ser cozido. São extremos. Na outra semana eu atendi um cliente que queria avaliar força de quebra de osso de frango. E olha que interessante. Por que que ele avalia isso? Porque ele vai fazer uma alimentação ou vai submeter as aves a uma determinada alimentação rica em, por exemplo, cálcio, e essa administração vai diretamente se relacionar à resistência do osso, 70 quilos, né? Então eu tenho que, assim como nós, se eu tenho lá na minha casa uma balança no meu banheiro para me pesar, ela tem que ter capacidade para me medir. Só que não vai ser a mesma balança que eu vou usar, né, ou que o restaurante vai usar para medir o nosso prato de comida. As forças são diferentes e isso a gente trabalha aqui. Eu deixei montado aqui para vocês, para a gente fazer uma análise bem rápida. Depois eu vou fazer um convite, tá? Vou pegar o meu mirtilo, né? Eu defini um padrão ali, eu vou fazer um teste de compressão. Eu escolhi essa pontinha de prova que é cilíndrica de 4 milímetros, e eu deixei configurado. Para quê? Para que a ponta descesse, encostasse na amostra, apertasse, né? Fizesse uma determinada deformação e me referenciasse. O texturômetro, o CTX, eu consigo trabalhar tanto com ele sozinho, né, em modo autônomo, como através do software aplicativo. Já deixei configurado, muito simples, aperto, ele vai começar a descer, certo? Na hora que ele encosta na minha amostra, ele dá um pequeno apito, apertou, eu pedi 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro, ele me deu ali uma força equivalente a 665 gramas. Então, para essa metodologia, para essa condição,
eu consegui 665. Será? E aí lembra que eu falei que eu sentia que esse era mais resistente? Será que a minha maçãzinha vai dar a mesma força? Vou testar. Eu vou submeter ao mesmo teste. Não sei se vocês conseguem aí verificar. 706. Opa, né? Eu não tô tão ruim assim. Eu percebi que esse daqui era mais resistente que esse, mas eu não consegui quantificar. Com o equipamento, 660 para 700 gramas de força. Certo? Legal? Você tem algum desafio que queira compartilhar comigo? Se você tiver, próxima semana a Brasec vai estar com stand na Food Ingredients South America, que vai acontecer de terça a quinta-feira. Nosso stand é o G128 e eu te convido a nos visitar. Não só para me visitar, para me conhecer pessoalmente, para quem não me conhece, e é toda a equipe Brasec, mas também para a gente organizar uma demonstração ao vivo. Eu gostaria de fazer o teste e te ajudar. Traga a sua amostra. Caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, a Laís, que está nos ajudando lá com o link do chat e com o chat, vai compartilhar. Inicialmente, o ingresso é pago, mas se você usar o código que eu estou te disponibilizando, o Brasec 100, você consegue fazer a inscrição e não paga nada para entrar nessa feira. Se você não sabia, ótimo. Se não sabia, faz a inscrição aí através do nosso link. Muito bem? Bom, já falei quase 40 minutinhos e eu quero deixar vocês me perguntarem. Mas antes da gente partir para as perguntas, eu compartilho com vocês esse QR Code. Eu gostaria que vocês avaliassem esse treinamento, esse webinar. Conta para mim, qual é o seu desafio hoje na análise de textura? Você gostaria de contar com o nosso apoio? Quer me visitar? E se você tem também sugestões para próximos webinars, sejam eles virtuais ou presenciais. Legal? Eu vou deixar um pouquinho aí a tela, vou pôr o óculos para enxergar. Vou dar um minutinho para vocês. E a gente vai abrir para perguntas. Vamos ver se teve alguma coisa, algum parâmetro que eu não abordei. Aí é o momento da gente compartilhar e esclarecer as dúvidas. Laís, só me diz se eu posso já parar de compartilhar a telinha. Parei. Não me aguentei, né? Muito bem. Olha, temos algumas perguntas. Bom, vou ler algumas aqui. Então, a Andressa nos pergunta: você poderia falar também sobre parâmetros para balas duras e mastigáveis? Perfeito. Bom, bala dura, você vai falar de dureza. Muitas vezes você vai usar, deixa eu pegar aqui, pontinhas de prova que tem uma área de contato menor, vocês conseguem ver? Deixa eu, ó. Essa daqui é de 2 milímetros, bem pequenininha, porque você vai quebrar a bala, né? E essa quebra, né? Essa força para quebrar que vai estar relacionada à dureza. Lá me veio aqui, a mesma coisa vai funcionar para, por exemplo, comprimidos para a indústria farmacêutica. E as mastigáveis? Puxa, a mastigável acaba sendo um desafio um pouquinho maior. Por quê? Elas são durinhas inicialmente, e por que elas se tornam mastigáveis? Porque eu tenho, quando, né, a gente coloca ela na boca, eu tenho a saliva que vai ajudar. Como um chiclete. Uma vez um cliente meu virou para mim e falou assim: eu queria fazer análise de chiclete. Aí eu falei assim: tá, quer fazer como, né? E me veio, né? Bom, ele vai querer mastigar. Porque se a gente pensar num chiclete, ele é mais durinho. Eu consigo, aqueles que têm recheios, avaliar elasticidade, né?
eu posso apertá-lo até ele estourar, mas normalmente não é o que a gente faz no laboratório, vamos dizer assim. E aí a cliente me falou assim, não, a ideia é eu mastigar e aí eu avaliar a extensibilidade desse meu chiclete com um determinado parâmetro. Então, Andressa, seria legal a gente conversar um pouquinho melhor para a gente entender como que você gostaria de fazer a bala mastigável. Por quê? A gente poderia pensar no corte com uma lâmina. Não sei se o TPA, a análise do perfil de textura, e aí acabei não falando antes, mas análise do perfil de textura, o que eu faço? Eu faço 2 compressões na minha amostra e a relação entre essas compressões, eu estou fazendo o quê? Simulando a mastigação com os dentes molares, eu vou relacionar a força, a energia gasta, né, o trabalho gasto para encontrar os parâmetros como a coesividade, a mastigabilidade, se for aplicável, ou a gomosidade, por aí vai. Legal? Vamos ver aqui. Mais dúvidas? Eu tô aqui com o chat. Vamos lá. Balas mastigáveis, chicletes. Para fazer análise em espumas, qual é o método que normalmente se faz? Bom, Maria Carolina, me responde que tipo de espumas você quer analisar. Essas são espuminhas, né? E aqui eu não fiz uma ruptura, né? Muitas vezes eu vou fazer o quê? Ou eu posso fazer uma compressão e eu posso manter a minha amostra pressionada e eu depois avaliar a resiliência, o retorno. Ou então eu posso fazer o quê? Várias compressões, certo? Para ver se ao longo do tempo dessas compressões eu estou mantendo a estrutura da minha amostra intacta, né? Que aí, por exemplo, me vem na cabeça análise de, sei lá, de estofados, né? De carros ou do sofá da casa da gente, enfim. Não sei se era essa. Vamos ver mais uma aqui. Olha, eu tô viajando. Agora que eu vi umas outras informações ali mais para baixo, espuma de clara de ovo. Sim, desculpa, gente. Viajei na maionese aqui, né? Literalmente. Obrigada, Maria Carolina. Bom, a gente estaria falando de um merengue, né? E o processo, olha que interessante. Se a gente for fazer isso em casa, dependendo do quanto a gente bate, ele vai dar consistências diferentes. Eu trabalharia, né, com testes de TPA para ver até a manutenção da estrutura, como eu falei para minha espuminha aqui, para o meu mirtilo espuma, eu trabalharia com pontas de prova, que também são cilíndricas, mas diferente das balas, com uma área de contato maior. Podemos também conversar um pouquinho melhor sobre a sua aplicação. Wesley perguntou, deixa eu ver se eu... vamos ver. Para barras de proteínas, maciez em tempo útil de prateleira, qual o melhor método? Wesley, já trabalhei com dois tipos de testes. Um teste simulando corte, tá? Por quê? Normalmente a barra de proteína a pessoa não coloca inteira na boca, ela morde. Então seria avaliação através do corte. E um outro que eu fiz seria o teste de snap. Como o mesmo tipo de teste da bolachinha, da batata frita, enfim. Poderíamos trabalhar com teste de snap, com 3 pontos, né? Eu apoio a minha amostra e eu quebro, ou eu provoco uma flexão na minha amostra. Poderia ser isso. Ela é mais dura, não sei como que... Não, eu não penso em TPA, análise de perfil de textura de imediato, tá? Entra como os chicletes, como as balas mastigáveis. Na hora que a gente tá fazendo, né, ou tá comendo, a saliva entra, né, no processo.
Se quiser, a gente fala também. Você me explica como que você faz ou o que você faz hoje, se tem algum teste, porque já teve casos também, gente. Eu simular uma aplicação, né? E aí a gente acaba, né, ficando ali focada. Eu tinha uma padronização, uma norma em mente. Fui num determinado cliente fazer uma demonstração e o cliente virou para mim. Na realidade, ele não virou, ele nem precisou, né? Pela análise facial dele, eu falei assim: ele não ficou feliz, o olho dele não brilhou com essa análise. E o cliente era pó compacto, era para a indústria de cosméticos. E aí ele falou assim: não era isso que eu queria. Eu falei: o que que você queria? Como que você faz hoje, né? A questão do imitativo. Ah, normalmente eu pego o meu dedo e aperto. Eu falei: ah, beleza. Podemos usar essa pontinha aqui que é esférica e que simula o dedo? Aí fizemos o teste, aí brilhou o olho do cliente. Então, é entender também o que o cliente quer, né? Porque às vezes é a questão do pré-conceito. Ah, né? Imagina quantos e quantos produtos eu já fiz hoje, mas não tem problema. Você pode desenvolver o seu método, e isso que é o legal no texturômetro. Você pode criar o seu método. Ah, mas eu não sei se é o método do meu vizinho. Faz mal. Você faz o teste no seu produto e o teste no produto do vizinho e você compara. Temos mais a Nayane perguntando: para análises de lombo de atum pré-cozido e congelado, como você analisaria as texturas em firme, semifirme ou pastoso? O seu lombo de atum pré-cozido e congelado é como se a gente tivesse comprado ele inteirinho ou ele vira uma pastinha? E aí, pré-cozido e congelado, você quer descongelar e fazer análise? Ou você quer manter ele comprado inteiro? Vou ler de novo. Análise do lombo de atum. Me deu até água na boca. Lembrei de uma comida japonesa aqui, gente. E nem é tão tarde, tão perto do almoço ainda. Lombo de atum, pré-cozido. Tá. Congelei. Tô aqui processando. Bom, para fazer a análise e aí de firme, a gente poderia pensar numa pontinha de prova esférica, que eu faria um teste de compressão, ou um teste com uma pontinha cilíndrica. Aí teria que só ajustar, né? Sem ele estar descongelado. Eu tô pensando nele como congelado. E aí, é firme, semifirme ou pastoso? Eu vou definir. E aí, por isso que entra também o painel sensorial, e eles não são mutuamente exclusivos, né? Eu vou complementá-los. Por quê? Vamos supor, essa é a minha referência de firmeza ou de maciez. Desculpa. Então, eu entendo que, lembra, era 700. 700 é bom. Será que o meu cliente com 660, 670, ele vai sentir a diferença? Mas vamos supor que fosse 500. Puxa vida, 500 é muito molinho, né? É talvez quase pastoso. Isso vai impactar. Então, você define também os seus limites de aceitação. Tudo bem? Nayane? Deixa eu ver aqui. É uma matéria-prima importada que já vem pré-cozida e congelada. A gente manuseia após descongelar. Usamos para conserva. Depois, bom, se não foi nada disso que eu falei, é, depois a gente conversa. Você me manda uma foto, eu vou compartilhar. Eu não compartilhei meus contatos, nem agradeci, né? Vamos ver só mais uma aqui. Eu quero tirar uma foto com todo mundo. Vou pedir para a Laís liberar a câmera para a gente também fazer uma foto, tá? Mas vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Natália. O equipamento faz a leitura de outros produtos que não sejam alimentos, como cosméticos?
Sim! Até de fio de cabelo. Então, por exemplo, né, faz de cosméticos e aí, eu quero avaliar a penteabilidade. Sim, ele vai fazer. Eu tenho um acessório que eu coloco um pente que vai pentear uma mecha de cabelo. Do mesmo jeito que eu consigo pegar um fio, um único fio, e fazer um teste de tração, por quê? Acabei não falando. O texturômetro, o CTX, ele vai fazer tanto compressão de amostra como tração. E aí, no fio de cabelo, eu vou fazer uma tração. Para que eu quero isso, Ana? Porque, dependendo do tratamento ou não do fio do meu cabelo, ele vai ser mais elástico, e aí eu vou avaliar através da deformação antes de romper. Força de rompimento, que não vai ser nem maciez nem dureza, é a força para romper o meu fio. Do mesmo jeito que eu poderia usar para um fio dental, do mesmo jeito que, se eu quiser avaliar o fechamento de uma embalagem e a força para abrir, vamos pensar, junto. Se eu tenho um pacotinho de balas, as balas de quem é da Andressa, né? As balas são para crianças, por hipótese. Eu tenho que ter uma força no fechamento da embalagem para que ela não abra, só que a criança tem que abrir. Então, e muitas vezes, como ela vai abrir? Puxando, fazendo um teste de tração, ou então rasgando. Eu consigo fazer essas simulações também no texturômetro. Mas e para os sabonetes? Dureza, se é um sabonete em barra, já fiz testes usando pontas cônicas, tá? Para fazer a avaliação da dureza, e aí eu até vejo como foi a compactação ou a formação, o molde do sabonete. Não, Ana, eu gostaria de avaliar um creme anti-idade ou uma máscara capilar. O que você quer avaliar? Quer avaliar a espalhabilidade? Né? É um creme que eu vou espalhar. A espalhabilidade. Quero avaliar a consistência, a força para, na hora que eu apertar, ele sair, ou seja, força de extrusão. Percebe que os parâmetros são os mesmos. Eu só mudo o teste. Ana, dá para fazer análise em adesivos? Tipo fita crepe, fita dupla face? Dá. Dá para fazer análise em transdérmicos, eu não sei se vocês já ouviram, mas aqueles adesivos que a gente cola e que vão liberar princípio ativo são transdérmicos. E muitas vezes, né, eu tenho uma película e aí o cliente quer saber, qual é a força para extrair essa película e depois que eu grudei na minha pele, qual é a força também para extrair? Porque eu não quero arrancar pedaço da pele, mas ele tem que ficar. Existem alguns produtos aí da indústria cosmética, farmacêutica, enfim, que eles têm que ficar, por exemplo, 7 dias em contato com a pele para a liberação gradual do princípio ativo. Eu tenho que garantir que o tanto de cola que eu coloquei ali no adesivo fique os 7 dias, mas que também não arranque o pedaço, certo? Respondi a sua pergunta. O Gustavo que perguntou, né? Se dava para fazer. Dá para fazer, sim. Depende o que a gente quer analisar. Muito bem. Podemos tirar a foto? Vou pedir para todo mundo abrir a câmera. Quem vai nos ajudar aqui? Eu não consigo ver. Bom, a Laís que vai tirar essa foto para a gente, né? Ótimo. Todo mundo com a câmera abertinha para eu ver as carinhas. Eu adoro ver carinha das pessoas. Graciele, não possui câmera. Tá bom. Tudo bem. Então você me visita na Fisa, hein? Vou te esperar, pode ser? Fechou. Laís, na hora que for para tirar foto, já tirou? Só me avisa. A Andressa também não. Já vejo a sua última pergunta. Todo mundo sorrindo. Foi? Deu certo? Deixa eu achar o chat aqui de novo. Eu já entendi que já deu certo.
Aí, deixa eu ver. Pera, deixa eu achar cadê a pergunta. Atualmente fazemos análise de balas duras e eu vi que tem mais uma outra perguntinha. Imastigáveis e um dinamômetro e medimos a força em Newton. O equipamento ideal é esse mesmo? Depende. Por quê? O texturômetro, ele vai fazer a análise em quilo, em grama, em newton. Então, são, vamos dizer, unidades de medidas. Por que que eu falei depende? Depende da capacidade. Porque o texturômetro, e é muito familiar a gente falar de texturômetro quando a gente fala em alimentos. Mas se eu estou falando eu dei o exemplo dos adesivos. As pessoas não falam, eu vou fazer análise do meu adesivo com um texturômetro. Elas falam fazer análise com um dinamômetro ou com uma máquina universal de ensaios. E se a gente pensar, aquelas vigas que são usadas na construção civil, lembra do teste da barra de proteínas? Que eu falei, é um teste de flexão e ruptura? O pessoal da indústria civil também faz. Quando a gente fala no texturômetro, a gente tem células de carga com capacidade de até 100 quilos, 1000 newton. Só que se eu estou na construção civil, 1000 newton é fichinha. É a história da balança, Andressa. Então, você precisaria entender, ou eu precisaria entender, de a gente conversar, qual é a capacidade da sua célula de carga, desse seu dinamômetro, para a gente saber se tá bom ou tá ruim, porque de repente você tá falando assim, minha bala, né, para quebrá-la, eu tenho uma força de, sei lá, 15 quilos. Só que você tem um equipamento que tem capacidade de 1 tonelada. Então, podia ser melhor, né? Você podia trabalhar com uma célula de carga um pouco menor. Eu não sei se você tem essa possibilidade aí no seu dinamômetro, né? E que tipo de testes e que recursos ele tem, né? Se ele te dá todas essas informações ou as informações que o CTX traz para fazer o teste. Vamos conversar. O Nicolas. Em meus ensaios com géis induzidos termicamente, tenho mensurado a força gel através de ruptura. Do ponto de vista reológico, essa análise de grande deformação captura melhor a integridade da rede proteica do que testes de deformação fixa no texturômetro? Nicolas, esses géis, eles ficam... É porque, assim, quando você faz no reômetro, né? Eu estou entendendo que você tem um reômetro, né? Do ponto de vista reológico, você me falou. Você tem um reômetro que é um reômetro oscilatório, que faz testes de módulo de perda, módulo de armazenamento, que você vai estressar a sua amostra até rompê-la? Rompê-la como tensão de escoamento ou romper mesmo a estrutura, né? Essa seria uma pergunta inicial que eu faria, né? Por quê? E muito interessante, obrigada por trazer, porque assim, o reômetro e o texturômetro, eles são excludentes? Não, muitas vezes eles são complementares. Só que, dependendo do tipo de reômetro, então os reômetros oscilatórios, que fazem esses testes que eu mencionei, né? Módulo de perda, módulo de armazenamento, também G-linhas, G2 linhas, não sei se todos têm familiaridade com esses termos, eles vão analisar muito bem, semissólidos e até alguns sólidos, né? Mas vamos dizer, o grande ponto é analisar os semissólidos, que aí, por exemplo, no géis, o quanto de capacidade elástica eu tenho, e aí com o reômetro eu consigo definir, determinar, e com o texturômetro acaba mais a sensibilidade. Como que e aí talvez como matéria-prima e produto acabado. Percebe, Nicolas? Era mais ou menos isso? Não me responde. Eu faria os dois. Eu faria textura, né, análise de textura com texturômetro e faria ensaios oscilatórios. Eu faria os dois. E talvez na matéria-prima e no acabado. Porque ele vai impactar, né? Essas características iniciais vão impactar no seu produto. Não sei quais são as aplicações aí.
Mais dúvidas, mais perguntas? Ah, deixa eu só compartilhar o último slide, porque eu fiz a gentileza de não fazer isso, que era, né? Porque eles falam assim, faz contato comigo, né? Na realidade, Laís, coloca também o contato do atendimento@brasec.com.br. Esse é o atendimento@brasec é o nosso principal canal de entrada, né? Então, dúvidas, e aí eu tenho sempre alguém direto, né, vendo esse e-mail, mas eu compartilhei com vocês também o meu e-mail e o meu WhatsApp, o meu celular que é o WhatsApp. Às vezes ele fica ali, dá uma pitadinha se eu estou com alguma outra atividade, mas eu respondo, nem que seja à noitinha, tá? Todo mundo já anotou? Laís, coloca para gente no chat da reunião o e-mail do atendimento e o nosso WhatsApp também. Porque aí, se eu não consigo responder imediatamente, porque vocês às vezes têm alguma necessidade imediata, a gente direciona aqui internamente, ou para o time de aplicações que trabalha comigo, ou para os especialistas de produtos. Legal? Ótimo, te espero na FISA, Nicolas. Já vi aqui que ele colocou no chat. Se você quiser levar uma amostra, a gente faz. Eu não vou levar o meu reômetro oscilatório, mas a gente tem aqui na Brasec também. Lá na FIS a gente vai estar com os analisadores de cor, os espectrofotômetros, super aplicados à análise de alimentos também, né? E se a gente falar de textura, tem tudo a ver, né? Afinal de contas, é a visão. Os texturômetros, os viscosímetros, não sei quem tem aí viscosímetro. Ah, perfeito. E o Insta também. Ótimo. Muito bem. Se não tiverem mais dúvidas e perguntas, a gente encerra por hoje. Agradeço, a presença e a participação de todos. E a gente se encontra na semana que vem. Encerrando aqui.